Agora Zelensky pode se sentir satisfeito, pois o Irã ameaça a Ucrânia com ataques, inclusive de mísseis super pesados. O problema é que Zelensky atacou um navio que ia do Irã para a Rússia e, como resultado, provocou a reação do Irã, que agora ameaça praticamente declarar guerra à Ucrânia. E eu e Juan, esse é o nome transliterado, estamos um tanto perplexos com essa situação, mas é compreensível que Zelensky, durante os bombardeios na Ucrânia, viaje para os Estados Unidos para a Verlândia, ou para algum lugar como Guadalupe para discutir questões importantes. Lá eles discutem o comprimento do rabo da vaca, a quantidade de chifres das cabras e outras coisas assim, mas as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo e agora surge um novo conflito. Se você acha que isso é uma história inventada, não é. Aqui está um lembrete oficial do Irã para a Ucrânia, mais precisamente para Zelensky, de que a Ucrânia está dentro do alcance dos mísseis balísticos iranianos, incluindo o míssil superpesado Khorramshahr-4. Me desculpe se não pronunciei corretamente, é difícil. E disseram com sarcasmo que, embora isso fosse um desperdício de bons mísseis, então é isso aí. Para que criar novos conflitos? Tudo bem, já brigou com a Polônia, de novo, com um dos maiores parceiros da própria Ucrânia e agora com a Eslováquia. Com a Hungria, é mais fácil listar quem ainda não brigou com Zelensky. E agora até o Irã, conhecido por sua determinação. Então, será que uma segunda guerra está chegando? Ou a primeira já está terminando? Aliás, sobre a primeira guerra, quero dizer entre Ucrânia e Rússia, ela já cansou tanto todo mundo ao redor que está assim. O presidente do Cazaquistão fala diretamente para o Putin durante o encontro. Olha, vamos acabar logo com isso. E nós, claro, eu e Juan, somos totalmente a favor, porque toda guerra é ruim e toda paz é maravilhosa. Veja o que Tokayev declarou. Kassym-Jomart Tokayev, durante as negociações com o presidente Putin em Omsk, pediu para congelar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tem vídeo, o vídeo está no canal, aliás, inscreva-se. É só apontar o celular ou a câmera do tablet para esse QR Code e você vai direto para o meu canal no Telegram. Ou então, na descrição deste vídeo tem todos os links necessários. Na verdade, o primeiro já te leva direto, é só clicar e entrar. Então, em geral, Tokayev diz que está recebendo muitos sinais dos Estados Unidos e da Europa sobre a situação de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas ressaltou que avisou Putin sobre isso. Não se trata de nenhuma guerra civil, sempre tivemos respeito pelo povo ucraniano, por sua cultura, por sua língua, e acreditamos que a natureza desse conflito não é totalmente clara para muitos, inclusive para nós. Por exemplo, se houvesse um conflito, inclusive congelado, entre o Azerbaijão e a Armênia, a essência desse conflito, sua origem, seriam totalmente claras para nós. Elas remontam à história. Mas aqui é muito difícil de entender. Mas é possível compreender. Esse conflito foi alimentado de diferentes lados, incentivaram esses malucos, como Farion, como é mesmo Korchinski e outros cabeças ocas. E depois deram a eles a oportunidade de aparecer e ascender socialmente de imediato. Aqui, no geral, tudo está claro. E por que o negócio? Show business. Por que mais tudo isso seria feito? O que mais temos? Não é só o Irã que alerta Zelensky contra o bombardeio de navios. Novamente, iranianos. Mas agora também os Estados Unidos. Dizem que vocês aí ficaram completamente malucos ou o quê? E parece que Zelensky agora também se complicou com eles. A questão é que após os ataques aos petroleiros no Mar Negro, a administração Trump alertou a Ucrânia. O diretor-geral da Chevron, Mike Wirtz, reclamou à administração Trump sobre ataques ucranianos a petroleiros. Essa empresa detém grande parte do campo de petróleo no Cazaquistão e participação no oleoduto do Cáspio. Já a administração advertiu a Ucrânia sobre a inconveniência de atacar navios no Mar Negro que não pertencem à Federação Russa. Tudo isso aconteceu depois daquela reclamação, e o Cazaquistão, limitado em sua capacidade de armazenamento de matéria-prima, foi forçado a reduzir a produção de petróleo, já que Novorossiysk é o ponto final do consórcio do oleoduto do Cáspio, no qual a Chevron possui 15%. Enfim, eles atacam tudo o que podem, tudo o que se move, e depois recebem essas respostas. Se não do Irã, então do Cazaquistão. Se não do Cazaquistão, então dos Estados Unidos. Aqui é difícil entender o que eles querem. Uma crise mundial do petróleo, porque ele já está próximo. A Ucrânia não vai se sair bem. Os preços dos alimentos lá já estão altíssimos, dificultando a sobrevivência, especialmente para quem não está próximo da elite. Todos esses pertencem à cooperativa da dinastia, não confunda com a cooperativa do lago. Esses sim vivem bem. Bom, mas de novo,
As pessoas. Embora ninguém pense nas pessoas, aqui no geral acho que todos estão cientes, e até o sombrero do Juan diminui ao entender essas dificuldades. O que mais temos? Tem mais um detalhe aqui, vocês lembram, né, provavelmente, daquela exposição de armas super secreta, muito secreta, sobre a qual todo mundo falava em todos os cantos, e só faltou escrever no muro onde ela ia acontecer. Mas ao mesmo tempo, o horário era secreto. Ninguém avisou o horário. Como já contei no vídeo anterior, isso acabou sendo descoberto e bombardearam tudo. Morreram claramente mais de 10 pessoas, dizem que houve uma quantidade enorme de mortes, inclusive morreram altos funcionários. Pode-se dizer, pessoas próximas ao exército da Ucrânia. E agora está acontecendo uma investigação, agora estão culpando o próprio chefe dessa exposição. E o procurador-geral Kravchenko informou sobre a prisão do organizador da exposição de drones, que foi alvo do ataque dos russos. Mas a exposição não é realizada à toa. São representantes, fabricantes de armamentos que foram até lá e, ao que parece, foram eles mesmos que pediram para que a exposição fosse realizada. Mas a exposição foi realizada com um resultado já conhecido, no final das contas, Mayoma Tisho Mayomo. É uma associação de fabricantes de drones. A Armada é uma associação de armamentos, e foi ela que organizou essa exposição. A exposição reuniu algumas centenas de pessoas nos arredores de Kiev, dentro do alcance da Federação Russa. Kravchenko, que é promotor, confirmou a morte de 10 pessoas e informou que a mais jovem tinha 19 anos. Centenas de pessoas ficaram feridas, dezenas de casas foram destruídas. Imagine a força desse ataque se dezenas de casas foram destruídas. Ninguém saiu ileso aqui. Começaram então aquelas frases de sempre. A guerra não perdoa, é preciso punir, não deixar passar, agora tudo será esclarecido. Acontece que na exposição de drones participaram 300 pessoas, havia um abrigo no local, mas a área do abrigo era de apenas 3 a 4 metros quadrados. Ou seja, era tipo uma casinha onde não caberiam mais do que algumas dezenas de pessoas. Já estava claro de antemão que todos não caberiam no abrigo, e o próprio abrigo ficava a 100 metros do local do evento. Afirmam que isso significa que desde o início, centenas de pessoas estavam sob claro risco de segurança, e que também eram obtidos dados sobre a preparação da exposição de drones. Os participantes receberam o convite 9 dias antes do evento e a informação sobre o local apenas um dia antes. Depois nos dizem que não está claro como os russos ficaram sabendo disso. Isso é um segredo de polichinelo. Eu não chamaria diferente. É difícil entender o que passa na cabeça de quem organiza essas exposições. Ou a premiação novamente de militares ao ar livre. Já aconteceu também de premiarem militares reunindo pessoas de todos os cantos da Ucrânia em um campo de treinamento ao ar livre. Mísseis chegaram e tudo isso foi destruído. E a celebração, ou melhor, a solenidade, se transformou em tragédia. As pessoas não pensam nos outros nem em nada. Tenho certeza de que, de novo, o problema é o dinheiro. Depois o que mais? Agora se aproxima uma grande crise de combustível. Se as primeiras ainda conseguimos superar mais ou menos normalmente, embora os preços dos combustíveis tenham subido, agora bem, tenho a sensação de que está se aproximando uma verdadeira crise de combustível, porque o Irã já não pretende mais tomar nenhuma medida em relação à aproximação com os Estados Unidos. E os Houthis se levantaram, e os partidários da resistência contra os Estados Unidos também se levantaram. Ou seja, pretendem bloquear, além do Estreito de Hormuz, também o Estreito de Bab el-Mandeb. Enfim, vai ser divertido. À luz disso, o ministro da Guerra, o chamado Hegseth dos Estados Unidos, pretende realizar uma reunião de alto nível dedicada à coalizão internacional para proteger a navegação no Estreito de Hormuz. A reunião será na próxima semana. Data e programação ainda estão sendo definidas. Ministros da Defesa e principais comandantes dos países ocidentais e regionais devem participar, incluindo todos esses altos funcionários. E todos eles querem abrir o estreito para a navegação comercial. Ou seja, no começo, isso só pode ser explicado por pura tolice, porque fecharam tudo isso. Agora dizem que o filho de Khamenei, acho que o nome dele é Mojtaba, se não me engano, mas parece que é isso. É mais inclinado à ideia de criar armas nucleares do que o pai dele, o Ayatollah Khamenei. No final das contas, não é nem trocar 6 por meia dúzia, é fazer algo muito pior. Tudo isso pode ser comparado às ações de um elefante em uma loja de porcelana. Quando o elefante entrou na loja, destruiu tudo o que tinha lá, deixou um monte enorme de merda bem no meio e agora não consegue sair de lá. E lá não tem comida, nem bebida, nem nada de bom. Bom,
É assim que as coisas estão acontecendo por aqui. E essa é a nossa realidade, caros telespectadores. Aqui, já não é só o sombreiro. Aqui não está diminuindo só o sombreiro do pássaro da inflexibilidade, o pássaro da paz, do Juan, mas também outra coisa de muitos e muitos milhões de cidadãos. Mas tudo bem. Ainda há alguns pontos sobre a Ucrânia que dizem respeito diretamente às mulheres. Lembram que dissemos que provavelmente iriam mobilizar as mulheres? Pois é, tudo está indo nessa direção. A questão é que aqui nos contam que o registro militar de mulheres com formação médica e em informática já está sendo realizado. Por algum motivo, na foto colocaram justamente a Alina Mercedes, que não participa de nada, de nenhuma guerra, com contadores cor-de-rosa no capacete, claramente inadequados, tiraram ela e a fizeram médica, modelo, influencer, qualquer coisa. A garota anda por aí, que no melhor dos casos, antes da guerra, bebia cerveja em algum lugar, perto da entrada do prédio, sabe? E depois, com todos esses recursos intelectuais e sociais, ela conseguiu ascensão social. Agora ela comprou Mercedes legais para si mesma, claro, com o dinheiro que ganhou como enfermeira, ou seja lá o que faz. Enfim, quanto às pessoas normais. A partir de 31 de julho de 2025, na Ucrânia, entraram em vigor as novas regras de registro militar para mulheres com formação médica ou farmacêutica. Em primeiro lugar, elas devem ser automaticamente incluídas no registro militar se receberem o diploma até 31 de julho de 2025. Nesse caso, o registro militar é feito por conta própria. Devem ser registradas as mulheres que tenham formação médica ou farmacêutica. Além disso, é necessário apresentar o documento de registro militar ao conseguir um emprego, seja em formato físico ou eletrônico pelo aplicativo Reserve Police. Resumindo, se você não tem o documento, pode-se dizer que todo esse pessoal sujeito ao serviço militar não é ninguém, mas com o documento, como se sabe, você é alguém de verdade. Como diz o ditado, sem o papel você não é nada, com o papel você é alguém. É assim que funciona. Ou seja, antes os homens eram pressionados, e ainda são até hoje, e agora as mulheres também estão sendo afetadas. Já havia rumores sobre isso há muito tempo. Bem, agora, ao que parece, tudo isso será colocado em prática pelos valorosos guardiões do lar estatal. Eu não sei como chamar isso. Protegeram tanto esse lar que agora só resta uma brasa quase apagada. E também acabaram com seus próprios cidadãos, a tal ponto que agora dizem que há escassez. Eles compensam a escassez com a ajuda de indianos e habitantes de Bangladesh. Bem, e daqui a 10 anos a Ucrânia vai precisar de 15 milhões de trabalhadores. Isso considerando que, se Deus quiser, ainda restam 20 milhões de pessoas na própria Ucrânia. Não são ucranianos, mas moradores da Ucrânia, e poucos deles fazem parte da população economicamente ativa. Além disso, muitos homens dessa população economicamente ativa não estão trabalhando. Isso não é registrado abertamente, por motivos óbvios. Você foi trabalhar, o chefe te viu, e agora a chefia é obrigada a se informar automaticamente se alguém é contratado. Aqui está o seu cidadão sujeito ao serviço militar, que não está servindo. E é avisado o valoroso caçador de pessoas dos centros territoriais de recrutamento e apoio social, que por algum motivo às vezes são chamados de militares. E então chegam para ele 1, 2, 3 vans da invencibilidade. Enfim, vieram quantos conseguiram encontrar. E depois de 10 anos, ao que parece, já vão precisar de 15 milhões de pessoas. De onde vão tirar tanta gente, não se sabe. Naturalmente, ninguém vai querer voltar para a Ucrânia. Se há 1 ano, 2 anos atrás, ainda tinha gente pensando em voltar, por exemplo, entre meus conhecidos, só umas 2 pessoas dizem que, se as coisas melhorarem, talvez voltem. Mesmo assim, essa decisão fica cada vez mais fraca. Muitos dizem, vocês estão malucos? Que Ucrânia? Estão brincando? Por isso, de onde vão tirar esses 15 milhões é absolutamente impossível entender. Mas a Ucrânia já está enfrentando agora uma grande escassez de trabalhadores. Porém, atrair estrangeiros não pode ser automaticamente visto como resposta para a falta de mão de obra. O que eles pretendem fazer? De onde vão tirar esses 15 milhões? Eu e Juan estamos sem entender. Não está claro o que, por quê, como, enfim, vocês basicamente chegaram ao fundo do poço com essa administração. É como se tivessem colocado para guardar, sei lá, bolas de ferro, um perdeu, outro quebrou, algo assim. Eu não lembro exatamente o que estavam guardando, mas enfim, é por aí. E vamos dar uma olhada naqueles que inspiram os atuais líderes. São líderes poderosos. Acho que não vamos encontrar grandes intelectuais, então vamos olhar justamente para eles. Primeiro vamos ver o que temos aqui. Quem é quem, mas precisamos convidá-los. Então vamos ouvir os palhaços. Por favor, camaradas.
Sim, e essas personalidades respeitáveis vêm até nós para expor seu ponto de vista sobre várias coisas diferentes. Temos aqui todos esses indicadores sobre os irmãos, como sempre, com aquela expressão poderosa e complexa, que diz claramente que a Federação Russa deve capitular. E claro, ele serve ao mesmo tempo, provavelmente, em todas as frentes do mundo, e nos conta o que uma pessoa comum deve fazer. E isso preserva a vida da nossa infantaria e dos nossos militares em geral. Por isso é a base. Por isso sempre seguimos o princípio de preservar as pessoas, mas também de cumprir a missão. E só a vitória pode, porque o resto seria a capitulação. Você vê essa vitória nos próximos anos? Acho que teremos que lutar. Por um ano. Bem, quem vai ter que lutar são aqueles que realmente lutam, e não esses filhinhos da mamãe que ficam sentados nos estúdios dizendo que é preciso lutar, essas coisas assim. Depois, de repente, apareceu mais um que estava na reserva, usando outro boné, dizendo novamente que a mobilização deve continuar. Ele se mobilizou em um lugar estranho, não se sabe se é um banheiro rural, mas insiste que é preciso continuar se juntando. Acho que a mobilização será uma decisão difícil para os russos e não garante mudanças no campo de batalha. E, consequentemente, é isso que precisa continuar sendo feito. Preparar nossas reservas é essencial, pois muito depende da nossa mobilização. Consequentemente, tudo isso novamente depende dos recursos, manter a linha de frente e talvez mais cedo ou mais tarde passar para algumas ações ofensivas. Aqui nem faz sentido comentar, porque eles só repetem a mesma coisa. A única coisa que eu gostaria de destacar é a persistência com que eles encontram. Em algum lugar perto de Kiev, alguns banheiros destruídos, algumas faixas de árvores. E fingem que estão filmando vídeos em alguma linha de frente. Mas está claro que isso não é linha de frente nenhuma. É só ficar perto de algum prédio, encostar na parede, filmar, colocar um boné e pronto. Já virou militar. Transformar sua casa em uma trincheira. Keep, dá pra fazer instantâneo, rapidinho e pronto. E aí você já está sentado com seus colegas em uma trincheira perigosíssima, bem no meio do epicentro de uma guerra nuclear. Deus me livre, claro. Bem, de reserva ele finge. É como um deputado. Também há um membro do Comitê de Segurança Nacional e algum ex-agente do Serviço Secreto. E quando houve o ataque da Ucrânia à região de Kursk, esse deputadozinho colocou um capacete e fingiu que estava correndo para atacar de frente. Bom, eu não sei, acho que ele saiu correndo para atacar o Putin. Foi muito engraçado de assistir. Tudo por um pouco de autopromoção. Depois, o que mais temos? Aqui tem também uma figura, uma guerreira, uma valquíria, como a Kira Rudek. Essa mulher mora nos Estados Unidos e de vez em quando assusta os ucranianos com visitas ao país que já nem é mais o dela. E claro, ela fala sobre como é preciso não deixar passar, punir, convocar, lutar. Bom, vocês entendem, cravar os dentes no corpo do inimigo. E como agora, para esse tipo de pessoa, até os próprios ucranianos já são considerados inimigos, ela sugere atacar os seus próprios para que os outros tenham medo. O destaque principal deve estar na palavra ataque. Se o ataque for contra militares, trabalhadores municipais ou qualquer cidadão ucraniano, isso é crime e as pessoas não reagem dentro dos limites legais. O exército precisa de pessoas, pois é dever de todo cidadão defender o país. E enquanto durar a guerra com a Rússia, a mobilização continuará. Por isso, as pessoas acabam tendo essa ilusão de que, de alguma forma, a guerra pode não afetá-las. Nós temos muitas pessoas que... Mas por que ilusão? Veja, você está aqui sentado, a guerra não te atingiu. Entendo que há diversos tipos de traumas, até causados por cosmetologistas, mas a guerra não te afetou diretamente. Então por que está aí sentado, só falando? Alguns não querem nem planejam servir, mas o Estado pode obrigá-los a se juntar às forças de defesa, por isso, não existe solução simples. A voz dela falha. Quer que outros sirvam em seu lugar, mas não quer ir. Afinal, sabem como é na linha de frente. Balas, granadas, risco de morte. Lá não é uma estante de livros que ninguém nunca leu, e sim instrumentos reais de morte. Então é isso que está acontecendo por aqui. Ou seja, pode vir ainda um bombardeio do Irã contra a Ucrânia, ou sabe-se lá o quê, enquanto Zelensky logo vai partir para uma viagem aos Estados Unidos. Viva, camaradas! Viva! Até mais a todos! Entendi certo que você não sabe o motivo das sanções, ainda não te informaram nem verbalmente nem por escrito. Não troco valores morais por dinheiro. Quem recebeu sanções será publicamente humilhado, inclusive veteranos e eu, como participante de ações de combate, e também sobre as condecorações.
Essas condecorações foram conquistadas com saúde e sangue derramado aqui. E eu, como vocês podem ver, recebi uma condecoração do nosso exército e outra do presidente da Estônia. Zelensky não tem nenhuma relação com essas condecorações.